E aí? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais falados dos últimos tempos. 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. O nosso objetivo aqui é entender a lógica central da obra. A ideia de que ela funciona como um antídoto para o caos da vida moderna. Então, vamos lá. Olha, o próprio livro já começa com essa pergunta, essa provocação. Poxa, a vida já não parece cheia de limites? Precisa mesmo de mais regras? É uma pergunta super válida e a forma como o autor responde a ela é o que constrói toda a base do pensamento dele. Vamos ver como ele faz isso. A premissa de tudo é que viver é um ato de equilíbrio. É como andar numa corda bamba entre duas realidades, que, segundo o livro, definem a nossa experiência no mundo: a ordem e o caos. A ordem é o nosso chão, sabe? É a estrutura, a tradição, é quando as coisas fazem sentido e funcionam como a gente espera. Já o caos é o desconhecido. É onde tudo começa, onde existe tanto potencial para coisas novas quanto o perigo. É a liberdade total, mas uma liberdade que pode ser bem assustadora. E aqui está o pulo do gato. O argumento é que o verdadeiro sentido da vida não está nem na segurança total da ordem, que pode virar uma tirania, nem no caos absoluto, que pode nos afogar. O sentido está em saber caminhar bem na fronteira entre esses dois mundos. E as regras? Bom, elas seriam as ferramentas para ajudar a gente a se manter nessa linha. E para a gente entender a primeira regra, o livro nos leva para um lugar bem inusitado, o fundo do oceano. E quem vai nos guiar é a lagosta. Sim, uma lagosta. E por incrível que pareça, ela tem muito a nos ensinar sobre o cérebro e o comportamento humano. Pode parecer uma comparação meio maluca, né? Lagostas e pássaros. Mas o autor mostra que, apesar de serem completamente diferentes na biologia, os dois são obcecados por uma coisa: status social e território. Isso serve para mostrar uma ideia fundamental. Essa luta por uma posição, por um lugar ao sol, é um drama muito, mas muito antigo. Bem mais antigo que a própria humanidade. E essa busca por status acaba criando o que a biologia chama de hierarquia de dominância. E olha, para uma lagosta ter um bom território e um status alto não é luxo não, Ana. É literalmente uma questão de sobrevivência. É isso que define se ela vai comer, ter um lugar seguro para ficar e conseguir se reproduzir. E não pense que a resolução de conflitos entre elas é bagunçada. Existe todo um processo. Primeiro, elas se exibem, mostram as pinças, liberam química na água para sinalizar força. A briga física, o combate de verdade, só acontece se essa primeira etapa não resolver a parada. E perder uma briga dessas não é pouca coisa para uma lagosta. O impacto é gigantesco e vai muito além de uns arranhões. A derrota provoca uma mudança biológica muito profunda. E a profundidade dessa mudança é que é impressionante. É isso mesmo que você ouviu. O cérebro da lagosta se reconfigura para se adaptar à nova posição social, mais baixa. É como se o status social estivesse tão gravado na biologia do bicho que ele molda o próprio cérebro. E essa biologia, bem, ela vai nos dizer muita coisa sobre nós mesmos. Então, qual é a conexão entre o mundo da lagosta e o nosso? A resposta está na química do cérebro. A gente compartilha um mecanismo biológico super antigo que reage ao status social de um jeito bem parecido. Nas lagostas, funciona assim. Um neurotransmissor chamado serotonina regula a confiança e a postura. A lagosta que vence a briga fica com a serotonina lá em cima, estufa o peito, fica mais ousada. Já a perdedora sofre uma queda brusca de serotonina. Ela se encolhe, fica tímida, estressada e com mais tendência a fugir. E aí que a gente entra na história. Porque em nós, seres humanos, acontece algo muito parecido. Níveis baixos de serotonina estão ligados a menos felicidade, mais ansiedade, mais doenças e até a uma expectativa de vida menor. O mesmíssimo sistema químico básico está em operação. O livro propõe que a gente tenha uma espécie de calculadora primitiva no cérebro. É como um sensor que está o tempo todo monitorando a nossa posição na hierarquia social. Se esse sensor percebe um status baixo, ele fecha a torneira da serotonina. Resultado, mais ansiedade e o mundo passa a parecer um lugar mais perigoso. Mas, se ele percebe um status alto, a serotonina flui e a gente se sente mais confiante, mais calmo e vê o mundo como um lugar de oportunidades. Ok, com essa base biológica toda estabelecida, o argumento do livro cresce e vai para uma questão mais filosófica. Como é que se lida com a dificuldade que é viver? O livro parte da ideia de que o sofrimento não é um defeito do sistema, mas sim uma verdade fundamental da existência.
A questão, então, não é como evitar o sofrimento, porque isso seria impossível, mas sim como suportá-lo. E diante dessa realidade dura, basicamente dois caminhos se abrem. Um é o da conveniência, do que é mais fácil, buscar o prazer imediato, seguir o impulso. O outro é o do significado, adiar a gratificação, ou seja, fazer um sacrifício agora na esperança de um futuro melhor. E essa é a tese principal do livro. Felicidade vem e vai. O que de fato nos permite carregar o peso da existência, segundo o autor, é adotar responsabilidade de forma voluntária e buscar o que é significativo. É isso que nos dá força para encarar o caos. Tá, muito bonito falar em buscar o significado, mas por onde se começa? A parte interessante é que o livro transforma essa ideia filosófica gigante em um primeiro passo que é surpreendentemente físico, concreto e individual. Lembra da lagosta derrotada, toda encolhida? Então, uma postura curvada com os ombros caídos manda um sinal direto para aquela calculadora primitiva no nosso cérebro. A mensagem é: estamos numa posição de derrota. E isso cria um ciclo vicioso. A calculadora diminui a serotonina, o que nos faz sentir piores, o que reforça ainda mais a postura de derrota. E para quebrar esse ciclo, o primeiro passo é literal. É físico. É uma ação simples, mas que carrega um peso simbólico e biológico enorme. E aqui a coisa toda se conecta. Endireitar a postura não é só uma questão de estética ou saúde da coluna. É uma declaração. É a decisão de voluntariamente encarar de frente os desafios da vida. E o mais fascinante é que o nosso sistema nervoso reage de um jeito totalmente diferente quando a gente enfrenta algo por escolha própria, em vez de ser forçado a enfrentar. E assim, a gente chega na famosa primeira regra. Ela não é só um conselho de vó, é o primeiro ato de colocar ordem na própria vida para poder confrontar o caos lá fora. É como dizer para o seu próprio corpo e para o mundo que se está pronto para carregar a responsabilidade de existir. E é com essa ideia que a gente encerra essa análise. A lógica toda nos leva a uma reflexão final. Se o caminho para encontrar significado começa com a responsabilidade pessoal, com o arrumar a própria casa, qual seria o primeiro e mais simples passo que alguém pode dar para começar a colocar a própria vida em ordem? A resposta talvez seja bem mais simples do que se imagina.